Olá, minha irmã, olá, meu irmão, muita paz, muita alegria para você. Está começando aqui na TV Pai Eterno, o nosso programa Pai Eterno. Hoje é sábado e nós temos este momento especial, sim, momento de nós mantermos a nossa unidade na fé, a nossa intimidade na oração, apresentando a nossa vida e o nosso coração ao nosso bom Pai Eterno. E hoje, sábado, é o dia que a igreja dedica à memória da Virgem Maria. Eu quero compartilhar com você um pensamento de São José Maria Escrivá. Ele nos ensina o seguinte: enche-te de segurança. Nós temos por mãe a Mãe de Deus, Rainha do céu e do mundo. Que bonito a gente perceber isso, não é? A segurança que nós temos, que nós podemos ter, porque nós não temos uma mãe qualquer, mas é a Mãe de Deus. O próprio Deus nos deu por mãe a sua mãe. E por isso o nosso coração se alegra, o nosso coração exulta de alegria com ela, que colaborou no plano da redenção, na ordem da graça, e que nos chama a seguir Jesus Cristo, seu Filho, e a nos aproximar do coração do nosso amado Pai. Para isso, abramos o nosso coração à ação generosa do Espírito Santo, a sua grandiosa transformação da nossa vida. E deixemos que Ele conduza, que Ele nos conduza os nossos passos. Por isso, boas-vindas, bem-vindo você que vem rezar conosco aqui no programa Pai Eterno. As nossas boas-vindas para quem nos acompanha e oferta a sua vida, a sua intenção, o seu pedido. É momento de nós apresentarmos todos esses pedidos, momento de nós apresentarmos as nossas intenções, as nossas orações, aqui na nossa oração inicial. Por isso eu convido você também, se tem um lugar especial para oração, um oratório, para que também se aproxime, acenda aí as suas velas, para que a luz de Deus possa sempre brilhar no nosso caminho. Essa luz nunca pode se apagar. Minha irmã, meu irmão, jamais pode se apagar esta luz da nossa vida. É a esperança de manter aceso o desejo de Deus, o desejo de encontrá-lo, o desejo de viver com Ele. Por isso, coloque a mão no seu coração, se possível, feche os seus olhos e vamos juntos agradecer. Pai Eterno, obrigado. Muito obrigado por mais um dia em vossa presença. Obrigado porque a vossa mão me sustenta em todos os momentos do meu caminho. Obrigado porque os meus pés podem caminhar sem medo, sem vacilar, porque a vossa graça está comigo em todos os momentos. Pai Eterno, eu vos agradeço porque vós me iluminais, porque vós me concedeis o dom da sabedoria. E vos peço, Pai Eterno, conceda-me hoje o dom da paz, o dom da serenidade, o dom da tranquilidade, que durante este descanso ou no trabalho, que eu tenha sempre o vosso auxílio, que eu tenha sempre a vossa bênção e proteção. Amém. Que o Pai Eterno abençoe você, a sua vida, a sua casa. E agora é momento de nós já nos prepararmos para a celebração deste domingo. Nós chegamos ao 25º domingo do tempo comum, fazendo essa caminhada, esse trajeto. E a liturgia deste domingo, 25º do tempo comum, nos convida a descobrir um Deus cujos caminhos e cujos pensamentos estão acima dos caminhos e dos pensamentos dos homens, quanto o céu está acima da terra. E o que é necessário para nós, o que é necessário para a humanidade? Renunciar aos esquemas do mundo e converter aos esquemas de Deus. A primeira leitura pede a todos os crentes que se voltem para Deus. Voltar para Deus é um movimento que exige uma transformação radical do homem, de forma que os seus pensamentos e ações reflitam a lógica, as perspectivas e os valores de Deus.
O evangelho que será proclamado nos exorta que Deus chama à salvação todos os homens, sem considerar os créditos, as qualidades ou os comportamentos anteriormente assumidos. A Deus interessa apenas uma coisa, minha irmã, meu irmão. Interessa a forma como se acolhe o seu convite. Ele nos pede uma transformação da nossa mentalidade, de forma que a nossa relação com Ele não seja marcada pelo interesse, não, mas pelo amor e pela gratuidade. A segunda leitura da carta aos Filipenses apresenta-nos o exemplo de Paulo, que abraçou de forma exemplar a lógica de Deus. Um cristão que renunciou aos interesses pessoais e aos esquemas de egoísmo e de comodismo e colocou no centro da sua existência Jesus Cristo, os seus valores e o seu projeto. Por isso, abramos o nosso coração e acolhamos com alegria a mensagem do Senhor neste domingo. E você, eu, juntos proclamemos com o salmista: o Senhor está perto de quantos o invocam. Ele está perto de todo aquele que o invoca. Amém. E que assim você aí na sua comunidade, na sua paróquia, ou rezando conosco aqui na TV Pai Eterno, que você tenha sempre a razão e a alegria para encontrar o Senhor, para ouvir a sua palavra e a Eucaristia. E agora nós vamos fazer uma memória, sim, vamos rever alguns trechos do Santo Café dessa semana que passou. Estamos de volta com o programa Pai Eterno e eu agradeço muito porque nós estamos começando a semana juntos. Isso mesmo, segunda-feira, hoje dia 14 de setembro, uma oportunidade que o Pai Eterno nos concede de estarmos unidos pela fé, unidos na oração. E agora é momento de nós conversarmos também e juntos tomarmos aqui o assento à mesa para esse momento especial do nosso programa. A mesa aqui está preparada. Espero que você também já esteja aí na sua casa preparado, preparada para esse momento especial, porque está na hora do nosso Santo Café. Café aqui já está preparado, quentinho, preparado especialmente para esse nosso momento, para acolher uma pessoa muito querida para conversar conosco sobre a mística da cruz. Hoje é dia da exaltação da Santa Cruz e eu tenho a alegria de receber remotamente, infelizmente não pode ser presencialmente, mas receber o Padre Edilberto Júnior da Cruz, ele que é missionário passionista, para juntos conversarmos sobre este tema tão especial. Padre Edilberto, bem-vindo aqui ao programa Pai Eterno. Obrigado, Túlio. É uma alegria estar unido a você e a seus telespectadores nesse momento de graça, podemos dizer assim, onde vamos partilhar sobre esse tema tão importante e singular em nossa vida cristã, que é a mística da cruz, sobretudo hoje, o dia que a Igreja vive a festa da exaltação da Santa Cruz. Ótimo. Padre Edilberto, só para a gente situar quem está em casa, você está conectado conosco diretamente de Belo Horizonte, né? Fale um pouquinho aí do seu trabalho, de onde o santuário que você serve. Então, como o Túlio falou, eu sou missionário passionista, moro aqui em Belo Horizonte, que é a sede da nossa província. Eu faço parte da província da Exaltação da Santa Cruz. E aqui em Belo Horizonte nós temos o Santuário São Paulo da Cruz, que é um lugar de irradiação do nosso carisma passionista. O nosso carisma é fundamentado na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo. Nós fazemos a memória da paixão de Jesus por palavras e ações. Então eu ajudo aqui na paróquia São Paulo da Cruz, que além de santuário é paróquia. Então é uma paróquia formada por 6 comunidades, mais o santuário. Então nós temos um trabalho de evangelização, de atendimento de confissão, direção espiritual, também ajuda fraterna às pessoas que procuram aqui. Nesse tempo de pandemia, de afastamento social, nós estamos aí com a missão que não para, graças a Deus. Estamos continuando evangelizando, levando a palavra de Deus aos corações que estão sofridos e atribulados. Então essa é a nossa missão, ajudar as pessoas a se encontrarem com o nosso Senhor Jesus Cristo, com o mistério da sua paixão, morte e ressurreição,
para que assim a nossa vida seja realmente feliz, uma vida transformada mediante o mistério de nosso Senhor Jesus Cristo. Olha aí, o Padre Gilberto já nos deu um gostinho de como vai ser o nosso Santo Café de hoje, essa conversa agradável. E você que está aí em Belo Horizonte, pode, seguindo as recomendações, claro, nesse período fazer uma visita ao Santuário São Paulo da Cruz, que fica no bairro do Barreiro de Baixo. Você que ainda não conhece, faça uma visita ao Santuário São Paulo da Cruz, ou você que, quando passar por Belo Horizonte, não deixe de ir a este lugar tão especial para a vivência da fé. Padre Gilberto, nós estamos celebrando a exaltação da Santa Cruz, que é a titular da província passionista, mas uma pergunta a partir desta própria festa. Se a cruz remete ao sofrimento, muitas vezes nós associamos a cruz ao sofrimento. Por que ela é exaltada? Se é algo que nos lembra o sofrimento ou que nos faz sofrer, por que nós exaltamos a cruz? Primeira coisa, nós temos que entender o sentido teológico da cruz. A cruz sem Jesus é uma realidade e a cruz com Cristo é completamente diferente. Quando nós lemos no Antigo Testamento, sobretudo no livro do Deuteronômio, capítulo 21, o autor sagrado diz assim: maldito é aquele que morre na cruz, maldito é aquele que é pendurado no madeiro. Diz claramente isso no Deuteronômio. Porém, esta maldição, ela era própria para os condenados, para aqueles que eram injustiçados, aqueles que cometiam injustiças, eles pagavam na morte de cruz. Porém, vem Jesus. É belo quando a liturgia da palavra desse dia de hoje, da própria festa que celebramos, exaltação da Santa Cruz, a Igreja nos propõe hoje duas leituras, ou o livro dos Números, ou a carta de São Paulo aos Filipenses. Então, na carta de São Paulo aos Filipenses, o capítulo 2, diz assim: Cristo, sendo ele de condição divina, ele aniquilou-se. Ele tomou o nosso lugar e foi à cruz. Ele se viu como escravo. Ele assume o pecado da humanidade. Por isso que nós exaltamos a cruz de nosso Senhor. Veja, não é uma cruz qualquer, é a cruz de Cristo. E mediante a cruz de Cristo, todas as nossas cruzes, todo o nosso sofrimento, ele tem um sentido redentor, porque Jesus, ele toma sobre si os nossos pecados, as nossas feridas. Isso nós podemos remeter também ao Antigo Testamento, quando lemos o servo sofredor de Isaías. Isaías diz isso, Ele tomou sobre si as nossas dores. O pecado, o castigo que pesava sobre nós, caiu sobre ele. E mediante as suas chagas, as suas feridas, nós somos curados, nós somos redimidos. Então, por isso que nós exaltamos a cruz de Cristo, porque a cruz para nós cristãos não é um sentido de sofrimento. Quando eu olho o crucificado, quando eu contemplo Jesus na cruz, eu não contemplo um momento de tristeza, de dolorismo, mas simplesmente eu contemplo ali a ação misericordiosa de Deus, de um Deus que me ama, de um Deus que deu a vida para que eu pudesse ter vida e vida em plenitude. Como diz no Evangelho de João, eu vim para que todos tenham vida e vida plenamente, vida em plenitude. Então esse é o sentido teológico da festa de hoje. Celebramos a exaltação da Santa Cruz porque cremos, é o sinal da nossa fé. A fé católica, ela se fundamenta no mistério pascal de nosso Senhor Jesus Cristo. Se tiramos o mistério pascal, não tem fé católica, não tem fé cristã. Ou seja, o mistério pascal de Jesus é o norte, é tudo aquilo que envolve a vida de Deus em nossa vida, essa vida que passa a viver na nossa igreja, na nossa vida cristã. Por isso que nós exaltamos a cruz de nosso Senhor Jesus Cristo. Não, repito, como um sinal de dor, mas como um sinal de amor. A cruz, podemos dizer sem nenhum medo, é a revelação máxima do amor de Deus para conosco. Olha aí que bonito compreender esse sentido da exaltação da Santa Cruz. Você disse muito bem, Padre, o senhor disse muito bem sobre a morte de Jesus. Se nós retirarmos o evento pascal, o mistério pascal, que a nossa fé ela se esvazia, ela perde o sentido. Por que o Pai eterno, por que Deus quis, podemos dizer assim, que seu filho morresse na cruz? Se ela tinha, você mencionou aí o Antigo Testamento, mas ela era também um símbolo ou uma forma de morrer crucificado, estava ligado às piores pessoas, naquele tempo. Então, Túlio, essa resposta nós podemos encontrar no Evangelho de hoje. João capítulo 3,
nesse diálogo entre Jesus e Nicodemos. Jesus começa explicando a Nicodemos, é preciso nascer do alto. E é belo quando Nosso Senhor faz aquela ligação com o Antigo Testamento, quando ele diz assim, como lá no Antigo Testamento Moisés levantou a serpente para que todos aqueles que fossem feridos pelo veneno olhassem para aquela serpente de bronze e fosse curado, é preciso que o Filho do Homem seja levantado na cruz para que todos aqueles que nele crê tenham a vida eterna. É belo, nesse capítulo 3 do Evangelho de João, nós encontramos a centralidade do mistério pascal. Deus que ama tanto o seu povo, Deus que elege uma nação, um povo, Deus que escolhe um povo para ser dele. E mediante esta escolha, Deus faz uma aliança. Eu creio que, eu não sou biblista, mas penso que a Sagrada Escritura, nós poderíamos resumir toda a Sagrada Escritura em 2 palavras: aliança e misericórdia. Aliança por quê? Porque desde o primeiro livro da Bíblia, o livro do Gênesis, até o último livro do Antigo Testamento, nós vamos encontrar várias alianças que Deus faz com o seu povo. Porém, essas alianças eram sempre quebradas. Não era da parte de Deus, mas da parte do povo. Porque Deus é um Deus fiel para sempre. A fidelidade de Deus independe da nossa infidelidade, dos nossos pecados. Então, Deus sempre fez aliança com o seu povo, aliança com os patriarcas, aliança com os profetas, aliança com o povo de maneira geral, mas essa aliança era sempre quebrada. Porém, na plenitude dos tempos, como nos fala a carta aos Hebreus, que é fantástica isso, e aconselho vocês que estão nos acompanhando a lerem também esta carta, é belíssima esse escrito do Novo Testamento, a carta aos Hebreus, que vai trabalhar especialmente sobre o sacerdócio de Cristo. Então, a carta aos Hebreus vai dizer, na plenitude dos tempos, Cristo vem ao mundo. Hebreus capítulo 1, versículo 1. Cristo nasce com uma missão de redimir a humanidade. Então, esse amor, que é um amor incomensurável do Pai. Claro que o Pai não é um masoquista que queria ver o sofrimento do seu filho, mas nós podemos perceber este amor indivisível que é da Santíssima Trindade, esse amor que entre o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Eu imagino ali, podemos usar uma metáfora, imaginemos no céu, na plenitude da vida, essa conversa entre o Pai Eterno, o Espírito e o Filho. O Pai que contempla a humanidade, o Pai que vê a necessidade dos seus filhos, olha para o Filho Jesus e diz, olha meu filho, agora é contigo. Você aceita essa missão? E Jesus, ele vem para fazer a vontade do Pai. Jesus não veio ao mundo para fazer a sua própria vontade, como também nós que somos cristãos, nós não somos convidados a fazer a nossa vontade, mas sim a vontade de Cristo, a vontade do Pai, a vontade de Deus. E mediante esta vontade do Pai, que é amor, o Filho assume a nossa natureza humana, aí entra o mistério da encarnação, o Filho nasce da Virgem Maria, pega a nossa natureza humana, que é um mistério maravilhoso, podemos dizer assim. Deus, que é sempre Deus, 3 vezes santo, assume a nossa natureza, uma natureza frágil. É belo quando também podemos voltar um pouco na carta de São Paulo aos Filipenses, quando o autor diz assim, ele assumiu a nossa humanidade em tudo, exceto no pecado, porque ele é Deus. Então, mediante essa experiência, Cristo vai à cruz. Por que Jesus vai à cruz? Jesus vai à cruz para seguir o projeto de salvação do Pai até as últimas consequências. Por amor. Por amor de cada um de nós, ele sofre. Ele passa pelo suplício da cruz. Por isso, a cruz, a partir de Jesus, ela torna-se não um instrumento de tortura, mas um instrumento de salvação, um instrumento de libertação, de santidade, de vida nova. Eu acho belo, Túlio, aquela imagem dos padres da igreja, quando eles falam a cruz como a bendita árvore da vida. Ela não é a árvore da maldição, aquela árvore do Antigo Testamento lá do Gênesis, que Adão e Eva comeram e morreram. Agora, aqueles que são renascidos da árvore de Cristo, eles têm a vida eterna, que somos nós. Olha aí, que bonito a gente perceber essa mística que nos envolve, que envolve a nossa fé. E claro, nessa sua partilha conosco fica muito claro que não dá para a gente isolar o episódio da cruz do restante da história. Que às vezes nós nos apegamos somente a esse ponto, a esse fato, mas a gente precisa de contemplar todo o mistério da nossa salvação. Eu acredito que, trazendo para o hoje,
né, trazendo para a paixão nos dias de hoje, com a nossa vida também é assim, não é, padre? Às vezes a gente pensa na nossa vida como apenas um sinal de cruz, de sofrimento, de tristeza ou até de maldição, né? Uhum. Na verdade, todos nós temos uma cruz. Nós não sabemos quanto pesa, qual é a medida da nossa cruz, mas todos nós temos uma cruz. E é preciso aprender a levar essa cruz com amor. Eu não posso sozinho levar essa cruz, mas quando eu estou unido a Jesus, unido ao Pai, a esse Pai que me ama, Ele me dá condição para que eu possa levar a minha cruz até o fim. E eu creio, Túlio, que essa nossa cruz, essa nossa realidade, que tantas vezes nós passamos por essa terra, porque eu penso assim, nós que somos humanos, porque nenhum de nós somos santos, nós estamos nesse caminho de conversão, nesse caminho de mudança de vida, nesse caminho de encontro com Deus. E esse Deus que se revela a cada instante, a cada momento, Deus nos dá uma nova oportunidade de sermos melhores, de sermos felizes. Porém, esta felicidade não nos tira do sofrimento, porque o sofrimento é inerente ao ser humano. Todos nós sofremos. Seja por pequenos momentos, por grandes tribulações, mas todos nós passamos. Mas vejam, esse sentido deve ser sempre um sentido redentor na nossa vida. Eu preciso olhar para a cruz de Jesus e perceber se Cristo passou pela cruz e hoje é vitorioso, porque o nosso Deus é um Deus que vive para sempre. É belo, tem um padre da igreja, Santo Irineu, que diz assim: aquele que morreu na cruz vive. O nosso Deus não está morto, o nosso Deus está vivo. O Cristo é vivo para sempre. Cristo está vivo no nosso meio. E mediante a vitória de Cristo na cruz do Calvário, nós já temos a nossa vitória. Diz São Paulo: tudo posso naquele que me fortalece. Tudo posso naquele que me dá forças, naquele que me conforta. Então, é verdadeiramente isso. Eu preciso aprender a perceber a minha cruz, dar sentido à minha cruz e pedir a Jesus a sua graça, a sua misericórdia, para que eu possa levar a minha cruz até a glória. Porque mediante a essa cruz, eu chegarei à ressurreição. Porque não existe ressurreição sem antes passar pela experiência da cruz. É impossível. Às vezes nós queremos estar sempre com o Cristo glorioso, mas nos esquecemos do Cristo crucificado. É muito bom ter a experiência do tabor, ou seja, da transfiguração. É belo quando os evangelhos sinóticos relatam o mistério da transfiguração. Quando Cristo chama consigo Pedro, Tiago e João, sobe ao Monte Tabor e lá se transfigura. No momento da transfiguração, os discípulos ficam completamente como que extasiados. E sobretudo Pedro, nós percebemos isso na fala de Pedro, quando Pedro diz: mestre, é bom estarmos aqui. Façamos 3 tendas, mas Jesus diz: é preciso descer. É preciso descer a planície e ali para que a vida possa experimentar, para que a vida possa encontrar um sentido. E vejam que esse mesmo Pedro, na hora do Tabor, ele está na tranquilidade. No momento que Jesus passa pela cruz, qual é a atitude de Pedro? Foge, nega. Eu não conheço esse homem, eu não conheço Jesus. Né? É belo também a gente encontrar aquela história, você que foi em Roma e tantos outros que nos assistem agora que conhecem ali, a Cidade Eterna, na Via Ápia, tem uma igreja chamada Quo Vadis, que é em latim, que significa aonde vai, Senhor? Diz a história que no ano 60, 66, quando o imperador de Roma começa a grande perseguição dos cristãos, ele começa a matar os cristãos, a queimar vivos os cristãos. São Pedro, que era o chefe dos apóstolos, que sempre foi, Pedro estava ali e alguém bem intencionado diz a Pedro: Pedro, é melhor que você possa fugir, porque você é nosso líder. Se você morre agora, a comunidade que está nascendo vai ficar esfacelada. Fuja, Pedro. E Pedro foge. Significa, corre com medo da cruz. Então, quando Pedro vai na Via Ápia, saindo de Roma, ele tem uma visão de Cristo. E Nosso Senhor aparece para Pedro, e Pedro se enche de felicidade, porque vê o Senhor. E ali Pedro pergunta: aonde vai, Senhor? E Jesus respondeu: estou indo para Roma sofrer e morrer. E Pedro ali toma consciência da sua missão, volta a Roma e derrama o sangue, dar a vida por Cristo, igual Jesus. A diferença é que Pedro foi crucificado de cabeça para baixo na colina do Vaticano. Então essa é a nossa realidade. Nós não devemos ter medo da cruz. Eu preciso pedir a Deus força, coragem para suportar a minha cruz, viver na alegria, na autenticidade de cristãos e levar a minha cruz até a glória da ressurreição.
Olha aí que mensagem bonita que o Padre Gilberto nos deixa, trazendo também um fato importante da nossa história, do cristianismo, essa figura tão especial para nós, que é Pedro, e nos ajuda a trilhar um caminho para tornar fecundo o nosso sofrimento e também a nossa experiência da cruz. Nós já estamos chegando ao final do nosso Santo Café, Padre Gilberto. Eu gostaria que você deixasse uma mensagem final aqui para esse momento tão especial. Meus queridos amigos e amigas, irmãos e irmãs em Cristo, hoje que a Igreja celebra esta festa da exaltação da Santa Cruz, eu convido você a parar um momento e a contemplar o mistério da cruz de nosso Senhor. Olhe para a cruz e peça a Jesus a graça de identificar-se com Ele. É belo quando lemos na primeira carta de São Paulo aos Coríntios, Paulo diz assim: nós pregamos Cristo e Cristo crucificado. Esse Cristo que foi escândalo para os gentios, esse Cristo que para nós é sabedoria de Deus, é força de Deus, é graça de Deus na nossa vida. Então não tenhamos medo de olhar para a cruz de nosso Senhor. Não tenhamos medo de encontrar na cruz de Cristo a força necessária para vencermos as dificuldades do dia a dia. Então que Deus te abençoe, que Deus derrame na tua vida, na vida da tua família, a sua força, a sua graça e a sua misericórdia, nesse dia tão especial que nós celebramos, a festa da exaltação da Santa Cruz. Amém. Muito obrigado, Padre Gilberto, por esse momento tão rico aqui, compreendendo a mística da cruz neste dia da exaltação da Santa Cruz. A nossa saudação, nosso abraço a todos os confrades passionistas aí da província da exaltação da Santa Cruz neste dia festivo. Obrigado você que também aproveitou esse momento aqui de catequese do nosso Santo Café. Eu vou fazer um rápido intervalo e daqui a pouquinho eu volto para a gente rezar, continuar rezando aqui no programa Pai Eterno. Até já! No portal Pai Eterno, você tem acesso ao conteúdo oficial do Santuário Basílica de Trindade. Confira notícias sobre a devoção ao Divino Pai Eterno, acenda uma vela da fé e muito mais. Acesse paieterno.com e faça parte desta família de amor. Está na hora do Santo Café. E como eu disse, mês da Bíblia, neste ano, meditando sobre o livro do Deuteronômio, temos a alegria de receber mais uma vez, direto de Limoeiro do Norte, no Ceará, Dom André Vital, que é o bispo diocesano, é biblista e está nos ajudando aqui nessa compreensão do livro do Deuteronômio. Dom André, bem-vindo e obrigado mais uma vez. Bom dia, Marcos Túlio, bom dia aí todo mundo que está nos acompanhando, né, que sempre sintoniza aqui nesse espaço. É sempre uma alegria poder nos encontrar, né, e sobretudo nos encontrar para refletir sobre a palavra de Deus. Ótimo, muito bom. Já tivemos 2 encontros, vamos fazer uma pequena recapitulação. No primeiro fizemos um apanhado geral, linhas gerais sobre a Sagrada Escritura. No segundo encontro, falamos um pouquinho da ligação do livro do Deuteronômio, que é o livro deste mês de 2020, com o Pentateuco e com o Antigo Testamento. E agora nós vamos avançar um pouquinho mais. Eu já estou aqui com a minha Bíblia na mão, porque se a gente vai meditar e conversar sobre a Bíblia, ela tem que estar perto da gente. Então, pegue a sua Bíblia também. Dom André, nós então estamos falando sobre esse último livro do Pentateuco, da Torá, como nós aprendemos na semana passada. Como é que se deu a formação deste livro, o Deuteronômio? Pois bem, falar da formação de um livro bíblico não é coisa muito simples, né? Porque quando nós pensamos hoje, né, de modo moderno, né, o escritor se senta, né, e vai ali registrando, né, o seu pensamento, as suas reflexões, né, depois sai para tomar um cafezinho, né, volta, retoma, relê, e tudo com muita facilidade, porque é possível, né, deletar e refazer
Então, a gente, em primeiro lugar, a coisa muito evidente é considerar que a formação de um livro antigo, né, não só da Bíblia, né, mas de literaturas antigas, não é uma coisa muito simples. Mas em relação ao nosso livro do Deuteronômio, antes de tudo, nós precisamos considerar que para que se chegasse ao livro, e até como nós temos hoje, né, esses 34 capítulos, houve toda um percurso, né, uma estrada, né, que nós chamamos como motivação para que saísse o fruto do escrito, um movimento de renovação. Aí nós podemos identificar acontecimentos, eventos relatados no livro, esses eventos transmitidos, né, oralmente, portanto essa tradição oral para a Bíblia é algo, né, imprescindível, e depois desta longa tradição oral, né, de ouvir, de transmitir, de refletir, é que nós vamos para aquilo que se chama a redação. E não existe uma redação final, né? Existem várias redações. Mas sem criar assim um discurso muito complexo, né? Porque para nós o mais importante é ver a mensagem que este livro transmite, nós diríamos que esse livro, escrito também em várias épocas e em vários contextos da história do povo de Israel. Então, quando nós pensamos, vou dar aqui um exemplo que pode nos ajudar até a configurar como se fosse uma espécie de um gráfico. Uhum. Quando nós falamos da Bíblia, nós entendemos o primeiro nível é o nível dos acontecimentos. Então, diríamos da história, né, como origem. O segundo nível é o nível da transmissão desses fatos, mas não de forma fotográfica. Nós não podemos pensar que a Bíblia é uma espécie de um álbum de fotografias, não é que em um determinado momento alguém foi recolhendo dessas fotografias e tentou estabelecer uma cronologia, ou seja, uma ordem do tempo, não é, dando um certo movimento, né? Uhum. Isso é muito estático, né? Isso não acontece. E depois nós temos um registro desses acontecimentos narrados, né, relidos, recontados e assim por diante. Então, o que é que nós poderíamos dizer, né, para que a gente pudesse configurar uma espécie de gráfico na nossa cabeça? O livro, ele está estruturado, né, em 3 discursos de Moisés. Então, Moisés, como personagem histórico, ele está ligado ao evento do Êxodo. E o Êxodo, assim, grosso modo, né, também podemos aqui levantar muitas teses para fazer defesas, mas vamos considerar aquilo que geralmente se diz, até do ponto de vista acadêmico. Então, o Êxodo, ele acontece ali, né, por volta de 1200 a.C. E vamos dizer que esses acontecimentos, né, que dão uma espécie de background, né, de cenário para essas palavras de Moisés, esses acontecimentos estão situados no tempo por volta deste momento, né, de 1200 e um pouco mais para cá. Porém, nós sabemos, acabamos de dizer, que o livro é fruto de um movimento de renovação. E essa renovação, ela vai desde o momento, né, que se classifica aquela experiência das tribos, das 12 tribos, até mesmo o pós-exílio. Então, nós temos um período muito longo. Quando se fala, né, dessa renovação, nós precisamos ter em mente o que é que estava caducando, ou seja, o que é que estava se pervertendo, né? Porque quando nós falamos de uma renovação, é uma retomada de coisas fundamentais que estavam sendo deixadas de lado. Então, vamos um pouco aí para a história de Israel. Todos nós já ouvimos falar que
o povo viveu um período dos patriarcas, a começar de Abraão, e aí nós vamos um pouquinho mais para trás, né? Por volta de 1800, 1850. Depois, com essa fase dos patriarcas, se vai chegar ao Egito, né? Aquela questão de José, né? José que é vendido, e depois ele se torna uma grande personalidade lá, mas depois que o povo vai para lá, né, os seus irmãos, as coisas mudam. Né? Veja que nós estamos fazendo uma retrospectiva de Gênesis, né? Porque, como você bem lembrou, Deuteronômio está no conjunto do Pentateuco, então a gente não pode perder essa ligação. Então, nós temos ali o período dos patriarcas e entra no tempo do Egito, né? Onde o povo de Israel, os hebreus, na verdade, eles são escravizados. E dali surge, né, o grande Moisés, que vai liderar, né, em nome de Deus, a saída do povo para a terra prometida. E aí, de novo, voltamos àquela data, né, 1200, né, em torno disso, né? E quando o povo, né, depois de uns 200 anos de experiência de liderança dos juízes, então se estabelece a monarquia. Então, de 1200, mais ou menos 200 anos, chegamos ao ano 1000 antes de Cristo. E no ano 1000 antes de Cristo, nós temos a monarquia unida, com 3 grandes reis: o rei Saul, né, que era uma espécie de general, depois Davi, que é mais ou menos também, né, um líder para conduzir exércitos e assim por diante, e o filho de Davi, que é Salomão. Então são os 3 grandes reis, né, do início da monarquia na história do povo de Israel. Porém, quando ali já da metade para o final da vida de Salomão, né, quando a coisa está mais estabilizada, já se fala, né, de uma cidade, de um estado constituído, né, quando a coisa assim está bem, entre aspas, né, organizada, aí começam os relaxamentos, né? Isso é em tudo, né? A gente também passa por isso, né? Quando está ali na luta, na busca e tudo, né? As coisas ficam assim, com uma lucidez maior. Mas depois que a gente se estabiliza, né? Aí parece que não tem mais nada o que fazer, e aí começam as brechas, né? E foi justamente isso, a partir de Salomão, que entra, né, a idolatria, o desvio e tantas outras coisas que vão provocando, né, esse distanciamento da fé no único Deus. E aí o que é que acontece? Quando Salomão morre, 932, então o reino se divide. Aí aqui entra o reino do norte, né, a Samaria, a capital, e o reino do sul, né, Judá e Jerusalém, a capital. E nessa divisão da monarquia, então, é que a coisa vai se distanciando mais ainda, né? Assim, eu estou fazendo um pouco essa retrospectiva para situar esse movimento de renovação. Sim. Então, o que é que acontece? Quando no Reino do Norte, aí nós temos o profeta Elias, né, que é um grande defensor da fé javista, né, ele que vai chamar atenção e vai bater de frente com o rei, né, até com o rei Acabe, com a rainha Jezabel, né, que Jezabel se tornou até um símbolo da perversão, né? Ela vai aparecer até no Apocalipse como o símbolo da idolatria, ou seja, do desvio do verdadeiro Deus de Javé. Então, o que acontece? Quando se chega, né, no Reino do Norte a uma situação muito difícil e, portanto, o Reino do Norte ele é invadido pela Assíria e é destruído, então o que é que acontece? Alguns personagens, vamos chamar assim, do Reino do Norte, né, levitas, pessoas ligadas à religião, então eles descem para o sul, né, e levam consigo uma tradição e uma experiência. E a experiência é justamente que a desobediência à lei de Deus vai ter como consequência também a destruição do Reino do Sul, já que isso aconteceu no Reino do Norte. A desobediência então, sempre causa problema, né?
Lá no Gênesis também a desobediência causa problema e aqui em Deuteronômio também. E é interessante que a gente não se esqueça que obediência não é simplesmente uma disposição de executar uma lei. Né? Então, é obediente porque mandou e fez. Mas a obediência na Bíblia, e portanto a palavra também é muito importante, é colocar-se à escuta. É escutar. Não é possível obedecer no sentido, como a gente diz, né, de cumprir uma determinação se a gente não escuta. Então, é fundamental, né, que a gente chame a atenção para que desobediência não é no sentido infantil, né? Foi traquino, não fez o que mandou, né? Mas não escutou, né? Não discerniu, não acolheu e assim por diante. Então, qual seria esse refrão que veio lá do norte, agora para a experiência no Reino do Sul? Que se não observarmos a lei de Deus, teremos o mesmo destino que Israel, né? Ou seja, Israel no sentido do Reino do Norte. E em breve seremos totalmente destruídos, né? Vejam que isso é uma advertência, né? E os profetas vão insistir muito nisso, até mesmo o profeta Jeremias, né? Que estamos aí já no Reino do Sul. Então, qual é a finalidade desta reforma? Veja, você me perguntou a formação do livro, eu estou dando o contexto que vai provocando a reflexão que depois será colocada como um registro, né, no livro. Sim. Então, o objetivo desta reforma é observar com maior fidelidade a lei de Deus. Tanto que depois, né, se vai falar de um movimento deuteronomista, né, de uma corrente deuteronomista, né, que vai para além do livro chamado Deuteronômio. Houve muitas tentativas no Reino do Sul para empreender esta reforma, né? Por exemplo, o rei Ezequias, ele tinha uma boa vontade muito grande, tinha consciência, né? Até porque os seus reis anteriores fizeram muitos desmandos, né? Então ele tinha consciência de que era preciso voltar à fé genuína, né? A fé que tem raízes. E quais são essas raízes? As raízes estão lá no Êxodo e na Aliança. Mas é aquela história, né? Ele empreendeu, mas depois não levou à frente porque acabou morrendo. Aí, sucedido por um outro rei, né, um rei Manassés, que era um desastre. Né? A história é muito interessante porque ela, ao longo da história seguinte, a gente vai vendo cenas que, como se diz, né? Esse filme eu já conheço, né? Sim. Porque tem essas coisas da própria história. Então, este rei Manassés foi terrível, né? Foi sanguinário e assim por diante. E depois vem o rei Josias, que se assemelha, né, como intenção ao próprio rei Ezequias, e retoma esta reforma, como já dissemos, né, para que não aconteça com o Reino do Sul aquilo que aconteceu com o Reino do Norte. Mas também o rei morreu, né? Então, a reforma inicia, mas ela não chega ao seu fim. Então, aí no tempo do rei Josias é que se vai encontrar, quando se começa a fazer uma reforma no templo, então vai se encontrar ali, né, embaixo dos alicerces, não sei por onde lá, e se encontra um rolo, né, um rolo de um livro, que é justamente o que os estudiosos consideram que é o núcleo do Deuteronômio. Então, por isso que nós falamos já outra vez, né, de onde veio essa palavra Deuteronômio. É uma tradução imprecisa da Bíblia grega que chama a cópia desta lei, e se começou a traduzir por Deuteros Nomos, né? Uma Sim. segunda lei. Mas foi desse episódio, né? Esse episódio que se encontra lá no segundo livro dos Reis, no capítulo 22, de 11 a 13. Né? Se alguém tiver curiosidade, né, de ver esse episódio de que se encontrou, diríamos, o núcleo do Deuteronômio ali. Né? Então, no segundo livro dos Reis, capítulo 22, do versículo 11 ao versículo 13.
Então, este livro da lei foi encontrado, né, no templo, e, na verdade, este livro já era uma releitura atualizada da lei de Deus. Uhum. Então, assim, concluindo aí essa sua pergunta, você percebe, né, que não é tão simples, né? Mas a gente tem que considerar 3 estratos. Primeiro, o livro se refere aos discursos de Moisés antes da entrada na Terra Prometida. Então, nós estamos ali por volta de 1200 e alguma coisa, do ponto de vista cronológico. Mas o livro foi escrito muito tempo depois, uns 600 anos depois. Então, 600 anos, a gente já sabe o que significa, né? Sim. Ou seja, é terra muito fértil para que essa palavra produza muitos frutos, sobretudo para chamar o povo à fé genuína, né? A purificar essa fé de tantas contaminações que estavam pervertendo, né? Olha aí, Dom André, nos ensinando um pouco dessa história da formação do livro do Deuteronômio. E, claro, tem que ficar muito claro para nós que não dá para a gente compreender como se busca uma resposta no dicionário que tem ali apenas uma resposta precisa, mas tem todo um contexto. A formação da Sagrada Escritura é assim, até porque nós temos períodos bastante longos de tempo e, como o Dom André bem disse, tem essa tradição, né? O segundo, os acontecimentos e a transmissão, que é realmente essa passagem que vai ali de maneira oral passando de um para o outro. Hoje nós conhecemos um pouco dessa formação do livro do Deuteronômio. Foi o nosso assunto de hoje do Santo Café. Eu agradeço ao Dom André por este nosso terceiro encontro de formação sobre o livro do Deuteronômio. E na próxima semana, na próxima quinta-feira, nós vamos continuar conhecendo um pouco mais desse livro. Dom André, muito obrigado. Então, um abraço, Marcos Túlio, também um abraço aí para todo mundo e até a próxima semana, se Deus quiser, né? Um grande abraço. Boa semana. Obrigado. Isso aí, o Santo Café de hoje, conhecendo sobre o livro do Deuteronômio. Vou fazer um rápido intervalo e daqui a pouquinho eu estou de volta para a gente continuar a nossa oração aqui no programa Pai Eterno. Até já. No portal Pai Eterno, você tem acesso ao conteúdo oficial do Santuário Basílica de Trindade. Confira notícias sobre a devoção ao Divino Pai Eterno, acenda uma vela da fé e muito mais. Acesse paieterno.com e faça parte desta família de amor. Estamos de volta aqui no nosso programa Pai Eterno especial de sábado. Quantas coisas nós aprendemos durante essa semana, não é mesmo? No nosso Santo Café. Sempre temos a oportunidade para aprender aqui na programação da TV das Bênçãos do Pai. E olha, se você também deseja rever algum conteúdo do nosso programa, os nossos programas ficam disponíveis no nosso canal do YouTube. É só você procurar lá Pai Eterno no YouTube e você vai encontrar a nossa programação, todos os programas. Às vezes teve algum ensinamento que você queria anotar e não deu tempo, alguma dica nas nossas conversas, alguma oração. Então você tem essa oportunidade. Acesse o nosso canal no YouTube, também as nossas redes sociais, que você sempre fica antenado, fica ligadinho, ligadinha o que acontece aqui na TV das Bênçãos do Pai. E agora é momento de nós fazermos a nossa oração, momento da gente encerrar esse nosso programa. E eu preparei aqui uma oração, um poema muito bonito para a gente encerrar. É do cardeal Tolentino Mendonça, um poema, oração, que se chama Visite-nos, Senhor, tua alegria. Visite-nos, Senhor, tua alegria. Seja ela o dom que sustém esta hora da nossa vida. Tenha o poder de reedificar o caído, de aclarar a tenda que a noite atribulou, de unir aquilo que a tristeza ou o cansaço interrompeu. Seja ela o sinal da leveza com que nos vês,
a carícia que nos estendes no tempo, o assobio que inaugura as tréguas. Dá-nos, Senhor, neste dia, a alegria como alento revitalizador. Inscreva ela em nós o sabor da vida abundante e multiplicada. Perfume cada um dos nossos gestos como o outono dos frutos. Traga às nossas palavras a luz com que as folhas douram e avermelham os caminhos de uma repentina doçura. Amém. Visite no Senhor a tua alegria hoje e que esta alegria permaneça todos os dias de nossa vida. E nós pedimos que essa alegria permaneça conosco, permaneça em nós, sob a intercessão de vossa e nossa Mãe, a Virgem Maria. Doce Mãe, seus olhos de nós não afaste, nos acompanhe em toda parte e nunca nos deixe sós. E como Mãe verdadeira, que nos protege tanto, dê-nos a bênção do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Minha irmã, meu irmão, obrigado, muito obrigado pela sua companhia aqui no programa Pai Eterno. Na segunda-feira nós nos encontramos novamente, às 9 da manhã, aqui na TV das Bênçãos do Pai. E que até lá, a alegria do Senhor seja sempre a nossa força. Um abraço.